mais, agradecer então aqui à minha colega, a doutora Melanie Magalhães, pelo convite para estar aqui convosco hoje e falar-vos um bocadinho sobre o sono, e também pela apresentação. E agora vou aqui partilhar a minha tela. Digam-me, por favor, se conseguem ver. Sim. Bom, ok, obrigada. Pronto, então venho-vos falar um bocadinho da importância do sono e da forma como se calhar podemos otimizar aqui o nosso sono para ter um bom desempenho académico. E esta é a agenda que eu programei para hoje. Gostava de vos falar um bocadinho sobre o que é o sono. É um bocadinho mais difícil de definir do que aquilo que parece. Falar-vos também um bocadinho do que acontece quando nós dormimos, do que nos faz dormir, porque embora o sono seja uma experiência universal, não é? Todos dormimos, se calhar não há muita gente que saiba o que é que acontece quando nós dormimos e o que é que se passa assim durante a noite, e portanto falar um bocadinho sobre isso. Depois falar sobre as funções do sono, e se calhar já há mais gente familiarizada com as funções do sono, não é? Até porque da nossa própria experiência sabemos o que é que acontece quando temos uma pobre noite de sono, ou pelo contrário, quando dormimos bem. Falar-vos também um bocadinho sobre aquelas que são as dimensões do sono saudável e que depois permitem também ter um bom desempenho académico, porque nós temos muita ideia, se calhar, de que um bom sono se circunscreve à duração do sono, mas não é apenas um bom sono, não é feito apenas da duração do sono, portanto vamos ver quais é que são as dimensões de um sono saudável e ver quais é que são as nossas necessidades em cada uma destas dimensões. Depois, abordar assim muito brevemente os distúrbios do sono, as perturbações de sono mais comuns, até para ficarem a conhecer alguns sinais de alerta, e depois dar-vos algumas dicas para manter um sono saudável, aquilo que nós chamamos a higiene do sono, que imagino que vocês também, alguns de vocês pelo menos, já tenham ouvido falar. Depois tenho aqui um espaço para questões e para discussão, mas da minha parte estejam completamente à vontade para me interromper ao longo da sessão. Podem tirar, se calhar, o som do microfone é mais fácil. Eu vou tentar estar atenta aqui ao chat, mas se calhar é mais fácil para mim se falarem mesmo através do microfone, portanto, facilitava o meu trabalho. Depois também podem fazer questões no final, mas se calhar é mais interessante se for assim uma dinâmica mais interativa. E antes disto tudo, gostava de vos falar um bocadinho, ou gostava de vos desafiar a pensar um bocadinho sobre algumas ideias com que eu me tenho cruzado. Algumas são verdadeiras, outras são falsas, mas algumas ideias pré-concebidas com que eu me tenho cruzado, essencialmente na prática clínica, e portanto gostava de vos desafiar a pensar. Às vezes eu pergunto às pessoas o que é o sono, e têm tendência a dizer que é assim umas horas em que nós desligamos para repousar ou para descansar, mas a verdade é que o sono é muito mais do que um período de repouso e esta concepção é assim um bocadinho minimalista no sentido em que o sono, de facto, é um momento em que o nosso cérebro está muito ativo e esta atividade cerebral, que é aliás o que permite distinguir as várias fases do sono de que já vamos falar, tem funções específicas. Eu gosto de dizer que o sono é um comportamento que é gerado do cérebro para o cérebro, porque o sono é de facto caracterizado por atividade elétrica cerebral e as funções do cérebro, as funções do sono servem aos benefícios do sono, servem precisamente para o cérebro. Já vamos ver melhor o que é que isto significa. Mas de facto o sono é tão importante que nós, em essência, passamos um terço das nossas vidas a dormir, ou pelo menos devíamos, né? Se não tivermos insónia, pelo menos devíamos passar um terço das nossas vidas a dormir. E portanto isto mostra a importância do sono como um comportamento absolutamente essencial para a nossa sobrevivência, para o nosso funcionamento, para a nossa saúde. E aqui mais um facto, conseguimos passar 3 vezes mais tempo sem comer do que sem dormir, e portanto isto mostra a importância do sono. Eu coloquei aqui uma definição de que o sono é um estado ativo com complexas variações da atividade cerebral ao longo de vários estádios, como alguém já disse. É um comportamento dinâmico que ocorre natural e periodicamente, com funções específicas. E começando agora pelas variações da atividade cerebral. Lá está, o sono é um estado ativo do cérebro que
tem várias variações, há várias variações da atividade cerebral e, como alguém disse, o sono não é um estado homogéneo ao longo da noite, nós temos várias fases. Nós temos, assim, duas grandes fases do nosso sono, o sono não REM e o sono REM. Quando nós vamos para a cama e começamos a dormir, nós entramos no sono aqui pela fase N1 do sono não REM. Ou seja, temos assim duas grandes fases, o sono REM e o sono não REM. Depois, o sono não REM divide-se em mais três fases, exatamente como alguém disse há pouco. E, portanto, o sono não REM divide-se na fase N1, N2 e N3 por ordem crescente de profundidade. E, portanto, quando nós adormecemos, entramos no sono aqui pela fase N1 do sono não REM, que é uma fase de transição muito breve entre a vigília e o sono, portanto é aquela fase em que ainda estamos ali a adormecer, se calhar se nos chamarem nós respondemos como se estivéssemos ainda acordados, portanto o sono é mesmo muito levezinho ainda. Depois vamos descendo para fases mais profundas, vamos depois para a fase N2, assim lentamente, chegamos à fase N2, que ainda é considerado o sono leve, mas, embora seja sono leve, é muito importante para consolidar as nossas memórias e, portanto, também já deixar aqui a ideia de que todas as fases do sono são importantes e cumprem funções específicas. Portanto, mesmo o sono leve tem aqui algumas propriedades importantes para o desempenho cognitivo. Depois continuamos a descer até chegarmos aqui à fase N3 do sono não REM, que é aquilo que nós chamamos o sono profundo. Portanto, é este que é aquele sono mais reparador, em que obtemos as melhores propriedades do sono, e esta parte do sono é essencialmente para a reparação física. Portanto, nesta fase, tudo no corpo vai abrandando, o nosso batimento cardíaco abranda, a nossa respiração abranda, e é quando são libertadas uma série de hormonas, são reguladas uma série de hormonas para que ocorra a regeneração celular e essa parte da reparação mais física. Depois do N3 passamos para o sono REM, que é uma fase do sono em que nós temos os nossos sonhos mais vívidos. Nós podemos sonhar em qualquer uma destas fases, mas geralmente sonhamos durante esta fase do sono, REM, e é quando nós temos de facto esses sonhos mais vívidos, que alguém dizia que eram mais fáceis de recordar do que outros. E esta fase do sono REM é muito importante para a reparação mental, quer do ponto de vista mais cognitivo, do desempenho, da nossa memória, da nossa aprendizagem, quer para a parte mais emocional, que também é super importante para o nosso desempenho, como já vamos ver. E, portanto, não vos disse, mas REM é uma sigla para Rapid Eye Movement e não REM significa Non-Rapid Eye Movement. Portanto, REM significa, os investigadores, quando andavam lá a estudar o sono, descobriram que havia de facto uma fase do sono em que nós tínhamos movimentos oculares rápidos e chamaram-lhe Rapid Eye Movement, e depois descobriram que havia outra fase do sono em que nós não tínhamos movimentos oculares, então chamaram-lhe Non-Rapid Eye Movement, não REM. Quando nós passamos por cada uma destas fases, N1, N2, N3 e REM, e ocorrem sempre por esta ordem, nós dizemos que fazemos um ciclo de sono. Um ciclo de sono depende de pessoa para pessoa, o sono é muito variável, como vamos ver ao longo da apresentação, mas o sono é muito variável de pessoa para pessoa, portanto, um ciclo de sono dura entre 90 a 110 minutos, e, portanto, nós não fazemos apenas um ciclo de sono, fazemos vários ciclos de sono durante a noite, e numa noite típica fazemos entre 3 a 5 ciclos de sono. Só que isto ainda se complica mais, que é os ciclos de sono não são todos iguais ao longo da noite. Então, aqui nós temos um hipnograma que eu trouxe para vos mostrar. Não sei se alguém já fez um exame do sono, uma polissonografia, em que temos assim várias coisas ligadas. Normalmente é feita numa clínica, num centro de medicina de sono ou numa clínica privada, mas pronto, há um exame do sono, que é a polissonografia, e depois eles registram várias medidas, entre elas a nossa atividade cerebral, e depois os técnicos vão estadiar lá as várias fases do sono e chegamos aqui a um hipnograma. Um hipnograma permite-nos ver a distribuição das fases do sono ao longo da noite. Mover as vossas caras, não consigo para vos explicar. Ok, então o que é que nós vemos aqui? Eu aqui trouxe-vos o hipnograma de um jovem adulto saudável e, portanto, esta é a arquitetura assim perfeita do sono, é o que nós queremos ter durante a noite. E o que é que nós vemos aqui neste hipnograma que eu vos queria mostrar? Vemos que esta pessoa, este jovem adulto saudável,
fez 5 ciclos de sono, 1, 2, 3, 4 e 5. Vocês conseguem ver o meu rato? Sim. Boa. Pronto. Vemos também que esta pessoa adormeceu por volta das 11 da noite e acordou aqui por volta das 7 da manhã. Então, o que é que nós conseguimos ver aqui? Vemos aqui que esta pessoa estava aqui acordada e gradualmente, muito gradualmente, como eu vos disse, no sono é tudo muito gradual, muito progressivo, muito lento. Gradualmente ela vai adormecendo, chega aqui à fase N1, que é uma fase muito breve, vai descendo aqui para a fase N2 e depois chega aqui à fase N3, que é o sono profundo. Depois vai ascendendo aqui até chegar ao sono REM e completa-se um ciclo. E depois começa tudo outra vez, ou seja, depois vai aqui para N2, não vai aqui a N1, porque normalmente só quando nós acordamos é que fazemos N1 outra vez, mas vai para N2, para N3 e assim sucessivamente ao longo da noite. Portanto, segue sempre essa ordem. O que é que nós podemos reparar aqui? Podemos reparar que o sono N3, que é o sono mais profundo, como eu vos disse, por exemplo, aqui neste primeiro ciclo de sono, o primeiro ciclo de sono é quase todo dominado pelo sono N3. Há muito sono profundo neste primeiro ciclo de sono. Mas, à medida que a noite vai passando, o que nós vemos é que o sono profundo vai diminuindo, a quantidade de sono profundo a cada ciclo vai diminuindo, de tal forma que aqui no último ciclo de sono já não temos sono profundo nenhum. Reparem como já não chega aqui a esta linha. E lá está, isto é porque se trata de um jovem adulto assim super saudável, porque se estivéssemos a falar de um adulto ou de um adulto idoso a partir dos 65 anos, então se calhar já não tínhamos sono profundo nenhum nestes 2 ciclos de sono, ou até nos últimos 3 ciclos de sono já não tínhamos sono profundo nenhum. Mas isto para dizer o quê? Que, de facto, o sono profundo concentra-se mais da primeira parte da noite. Por outro lado, o que nós vemos é que o sono REM vai aumentando ao longo da noite. Reparem, o sono REM aqui está a vermelho, né? E, portanto, o que nós vemos é que a cada ciclo o sono REM vai aumentando de tal forma que aqui o último ciclo é quase todo dominado pelo sono REM. E, portanto, ao contrário do sono profundo, que vai reduzindo ao longo da noite, este sono REM vai aumentando ao longo da noite. E por isso é que nós nos lembramos mais dos nossos sonhos na última, quando ficamos na ronha, na cama, pela manhã, precisamente porque estamos a prolongar o sono REM, que é quando eu vos disse que temos os nossos sonhos mais vívidos. Portanto, é mais comum lembrarmos dos nossos sonhos nesta altura. O que é que vemos também aqui? Vemos também que esta pessoa aqui, este jovem adulto saudável, tem aqui momentos em que ascende aqui ao estado da vigília. Isto para vos dizer que os despertares noturnos fazem parte de uma arquitetura normal do sono. Ou seja, são normais, são expectáveis, eles acontecem. Às vezes, nós lembramos-nos de acordar à meia da noite, outras vezes, às vezes não nos lembramos de todo, outras vezes lembramos de virarmos para o outro lado e continuarmos a dormir, outras vezes ficamos ali alguns minutos acordados, mas acordar à meia da noite é normal. Claro que os despertares, para serem normais, não podem ser muito, muito longos, não é? Têm de ser breves. Portanto, eu gosto de dizer que estes despertares noturnos são a nossa herança genética de homens das cavernas, não é? Numa altura em que nós tínhamos de volta e meia a acordar para ver se estávamos em perigo. Portanto, eles são normais, são expectáveis, fazem parte da arquitetura normal do sono. Se prolongarem assim por 15 minutos, mais de 15 minutos, aí já não são normais. Mas se forem breves, são completamente normais. Então, aqui desmistificar logo o primeiro mito de que nós tendemos a dormir melhor à medida que a noite passa. É falso, ou seja, o sono profundo, a fase N3, né, do sono não REM, que é o sono mais profundo, aquele que tem as propriedades mais reparadoras, ele ocorre na primeira parte da noite, portanto ele fica logo despachado, lá está. O nosso corpo está desenhado de tal forma que aquele que é o sono mais reparador fica logo despachado e aquele que é o sono mais assim, absolutamente essencial à nossa sobrevivência, nós mesmo que dormamos poucas horas, vamos obtê-lo. Portanto, se dormirmos só 2 horas, se calhar vamos de facto ter o sono profundo, ou a maioria do sono profundo. E lá está, o corpo tem a capacidade de se adaptar e, portanto,
não vos estou a encorajar a fazer uma dieta, não é? Não façam, mas mesmo que não consigam dormir por algum motivo numa noite e fiquem ali um bocadinho privados de sono profundo, provavelmente nas noites seguintes o que vai acontecer é que o corpo vai nos dar mais sono profundo. E, portanto, imaginem que perdemos 3 horas de sono, tivemos de acordar mais cedo, tivemos um compromisso, perdemos 3 horas de sono. Não temos de compensar, hora a hora, essas 3 horas de sono. A investigação diz-nos que temos de compensar cerca de 1/3. Portanto, se perdermos 3 horas de sono, tínhamos que calhar dormir mais 1 hora na noite seguinte. Porquê? Porque o nosso corpo vai, de facto, fazer com que, aqui na arquitetura do sono, nós passemos mais tempo em sono profundo. Se calhar, por exemplo, aqui no quarto ciclo, no quinto ciclo, temos um bocadinho de sono profundo quando normalmente não teríamos. O corpo tem essa capacidade de se ir ajustando. Claro que não é para fazer isto diariamente, não é? Isto é em circunstâncias pontuais. Depois, disseram-me que não era normal demorar 20 minutos a adormecer, mas é normal demorar 20 minutos a adormecer. Como eu vos disse, tudo no sono acontece de forma muito gradual e muito progressiva, quer a transição entre as várias fases do sono, quer a transição entre a vigília e o sono, não é? O adormecer, e a transição entre o sono e a vigília, portanto, o despertar. E isto faz sentido, obviamente, se pensarem que estamos aqui a alternar entre estados de consciência e, portanto, temos de dar tempo ao nosso corpo para se instalarem os mecanismos que nos permitem relaxar e o nosso sistema de sono se instalar. E, por outro lado, também temos de dar tempo para despertar, né? Temos de dar tempo ao nosso corpo para ir subindo naquela progressão das fases do sono até chegar, então, até ascender à vigília. O que acontece é que, normalmente, as pessoas, os bons dormidores e as boas dormidoras, demoram cerca de 10 a 20 minutos a adormecer. A questão é que estas pessoas, as pessoas que dormem bem, não estão com atenção, não reparam em quanto tempo é que demoram a adormecer. E nestas questões do sono é muito importante a percepção é tudo. E, portanto, como as pessoas não estão atentas, acham que adormeceram rápido. E, portanto, nós só consideramos que existe insónia, só há uma queixa de insónia, quando a pessoa demora mais de 30 minutos a adormecer. Agora, se nós estamos constantemente a adormecer em menos de 10 minutos, então se calhar aí temos um problema, porque se calhar significa que estamos em privação de sono, se calhar significa que há aqui algum distúrbio do sono. Da mesma forma que é normal demorarmos 10, 20 minutos a adormecer, isso é um problema a partir da meia hora, também é normal nós não nos sentirmos logo super frescos e fofos quando acordamos e também temos de dar, de facto, esse tempo ao nosso corpo para ele acordar, até nos sentirmos completamente despertos. Portanto, é normal haver aqui um período de cerca de 20 minutos em que ainda nos sentimos assim um bocadinho grogues, é aquela que nós chamamos a inércia do sono. Portanto, isto é normal. Há alturas em que nós conseguimos prolongar a nossa inércia do sono, não é conseguimos, há alturas em que ela ocorre mais do que durante estes 20 minutos, que é, por exemplo, quando dormimos mais do que aquilo que precisamos, às vezes até nos sentimos mal dispostos o dia todo, não é? Ou então, quando estamos a dormir em horários que não são ideais para nós. Mas já vamos falar um bocadinho melhor sobre isso. Depois, esta aqui, sonhar muito é sinal de problemas emocionais. Já sabem que não, os sonhos são saudáveis, fazem parte, são parte uma experiência saudável, natural do sono. Às vezes lembramos deles, outras vezes não nos lembramos deles, é completamente normal. Normalmente os sonhos ocorrem no sono REM e, portanto, já sabem que no sono REM ocorrem processos que são muito importantes para a nossa regulação emocional. E, portanto, até podem pensar assim, ok, então se eu estou a sonhar, provavelmente, se me lembro do meu sonho, é porque estive esta parte aqui no sono REM, e se estive no sono REM, então tiveram a ocorrer em mim processos de regulação emocional, de processamento cognitivo, e isto é super importante para a saúde e para o funcionamento mental. Lá está, lembramos mais dos nossos sonhos de manhã porque estamos precisamente a estender o sono REM já pela manhã, porque ele ocorre na última parte da noite, já pela manhã. Depois, também é possível nós sonharmos mais do que o normal quando estamos a descontinuar a medicação para dormir. Porquê? Porque não há nenhum medicamento para dormir, nenhum medicamento para a insónia. Às vezes, os medicamentos para a depressão também são utilizados para a insónia. Não há nenhum medicamento para dormir que recria esta arquitetura do sono normal e saudável que eu vos mostrei aqui. Normalmente, a medicação para dormir vai suprimir o nosso sono REM, portanto, nós passamos mais tempo em sono leve e menos tempo em sono REM. Passamos aqui mais tempo em N2, a ver, em vez de termos tanto sono REM aqui, se calhar
passamos mais tempo em N2, que é o sono leve. Então, quando nós descontinuamos a medicação para dormir e por causa dessa propriedade do nosso corpo, do nosso sono, que é tentar estabelecer o equilíbrio e dar-nos aquilo que nós precisamos, quando nós deixamos de tomar a medicação que está a suprimir o sono REM, então vamos ter muito sono REM. E, portanto, é normal, quando estamos a descontinuar a medicação, termos de facto mais sonhos, porque passamos mais tempo em REM. Outra coisa que eu vos queria mostrar, isto é uma coisa que eu acho que é muito gira, não sei se têm muito interesse, mas mostrar-vos aqui, eu falei-vos da polissonografia, que é o exame do sono, e na polissonografia nós fazemos o registro de várias coisas, fazemos o registro de mais coisas, mas sim as três coisas essenciais são o eletroencefalograma, que mede as nossas ondas cerebrais, o eletrooculograma, que mede os nossos movimentos oculares, e o eletromiograma, que mede a atividade elétrica dos nossos músculos, do nosso tónus muscular. O que eu vos queria mostrar é que aqui no sono profundo, que é o N3, as nossas ondas cerebrais são muito lentas, por isso é que o sono profundo também se chama o sono de ondas lentas. Reparem como aqui é quando estamos acordados, temos ondas com muita frequência. Aqui no N3 as ondas são assim de facto muito tem uma grande amplitude, uma baixa frequência, tudo o nosso corpo abranda, a nossa respiração abranda, a nossa frequência cardíaca abranda, e o nosso cérebro também abranda nesta fase. Não temos movimentos oculares nesta fase e temos alguns movimentos corporais, né? Mexemos assim de um lado para o outro. Não é tanto como se estivéssemos acordados, obviamente, aqui mexemos muito, mas aqui mexemos um bocadinho. Por outro lado, no sono REM, reparem que as ondas cerebrais são até muito parecidas àquelas que acontecem quando nós estamos acordados. E temos movimentos oculares, e então, eu disse, lá está, que durante a fase REM é quando nós sonhamos, então há muitos investigadores que acham que estes movimentos oculares somos nós, a seguir as imagens dos nossos sonhos, quase como se estivéssemos a ver um filme na nossa mente. E outra coisa que eu acho muito gira é que aqui no sono REM nós não temos tónus muscular, ou seja, nós ficamos paralisados durante o sono REM. O que acontece é que o nosso cérebro manda uma mensagem ao nosso corpo, aos nossos principais grupos musculares, para ficarem paralisados, que é para nós não estarmos a agir aquilo que estamos a sonhar, para nós não fazermos os movimentos que estamos a fazer nos nossos sonhos. Falar sobre o sono ser um comportamento que ocorre naturalmente e periodicamente. Isto é um aspecto importante, porquê? Porque o sono é um comportamento, mas nós não temos controle voluntário nenhum sobre ele. Às vezes nós queremos muito dormir e não conseguimos, outras vezes queremos estar acordados e não conseguimos, estamos a morrer de sono, portanto, nós não temos controle sobre o nosso sono, não temos poder sobre o nosso sono. Ele ocorre periodicamente. X em X horas nós temos de dormir. Isto acontece porque, não sei se há alguém aqui mais na área da biologia, mas todos os seres vivos geram internamente ritmos. No ser humano, o ritmo de sono-vigília dura cerca de 24 horas, portanto, chama-se um ritmo circadiano. Circadiano significa cerca de 24 horas. Temos mais ciclos circadianos, mais ritmos circadianos, a temperatura, a melatonina, são ritmos circadianos. E, de facto, esta ritmicidade é gerada internamente, temos um conjunto de células no nosso cérebro, no núcleo supraquiasmático, não é? Do nosso hipotálamo, que funcionam como uma orquestra temporal que vai regular o timing, o momento em que ocorrem basicamente todas as nossas funções corporais. O momento em que são libertadas hormonas, o momento em que são suprimidas outras hormonas, que nos faz sentir sede, que nos faz sentir fome, que nos faz sentir sono, portanto, uma série de coisas. Isto é de facto regulado, este ritmo é gerado internamente, tanto que eles já colocaram pessoas mesmo em caves, sem pistas nenhumas, sem relógios, sem saber se é de dia, se é de noite, sem janelas, e de facto as pessoas mostram sempre este ritmo de cerca de 24 horas. Algumas pessoas têm o ritmo um bocadinho maior, de 24,1 horas, outras pessoas têm um bocadinho menor, 23,9, mas todas têm assim cerca de 24 horas. Depois, este relógio biológico que nós temos vai sendo acertado por pistas do exterior, como é essencialmente a luz solar, né, que é assim a pista mais importante, tanto a luz e a escuridão, a luz solar,
mas também as rotinas que nós temos durante o dia, as horas a que fazemos refeições, as horas a que vamos trabalhar, as horas a que temos a escola, as horas a que contactamos com outras pessoas, portanto, isso tudo vai acertando o nosso relógio biológico, de tal forma que se há aqui pessoas que têm um horário muito certinho, uma rotina muito certinha, que fazem todos os dias as mesmas coisas, às mesmas horas, têm o relógio biológico ou circadiano muito acertadinho, o que é ótimo, enquanto se há pessoas que variam um bocadinho, se calhar não têm o relógio tão acertado. Mas não é só o relógio biológico que nos faz dormir, nós temos assim dois processos que interagem para nos fazer dormir. Um deles é de facto o relógio biológico. O relógio biológico aqui está representado por esta onda que é preto, sinusoidal. Então o que é que acontece? O ser humano é uma espécie diurna e, portanto, isto significa que nós sentimos sono à noite, nas horas de escuridão, e sentimos-nos acordados nas horas de luz solar. E, portanto, a nossa propensão para dormir, a nossa sonolência, vai ter aqui o seu pico nas horas de escuridão, e, pelo contrário, vamos ter menor propensão para dormir, menor sonolência e o maior desempenho aqui nas horas de luz solar. Portanto, aqui a sonolência e o desempenho são duas faces da mesma moeda. Quanto mais sonolentos, menor vai ser o nosso desempenho, quanto menos sonolentos, né? Quanto menor for a nossa propensão para dormir, melhor vai ser o nosso desempenho. Depois, temos outro mecanismo que controla o nosso sono, que é aquilo que nós chamamos de a pressão de sono, que resulta de outra característica do nosso corpo, que é a tendência para o equilíbrio. E, portanto, o que é que acontece durante o dia? A pressão de sono é esta imagem, é esta linha que vem aqui tracejado, e, portanto, o que acontece é que, ao longo do dia, à medida que nós vamos realizando atividades, vamos acumulando cansaço, fadiga, vamos acumulando aquilo que nós chamamos de pressão para dormir. Então, esta pressão vai acumulando, acumulando, acumulando ao longo do dia, e quando chega aqui ao pico, nós adormecemos. Depois, durante a noite, essa pressão de sono vai reduzindo, 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 e quando chegamos aqui, quando já não temos pressão de sono nenhuma, nós acordamos. O que é que isto significa biologicamente? Basicamente, as nossas células produzem resíduos e, portanto, o que é pressão de sono, no fundo, são os resíduos do metabolismo celular, são produtos como a adenosina, essas coisas que se vão acumulando nas nossas células. Depois, durante o sono, estes resíduos são limpos e, portanto, vão reduzindo, 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 até ao ponto que nos fazem acordar. Então, é por isso que nós não devemos fazer a cesta sempre que possível, depende. Ou seja, dormir a cesta pode ser adequado e importante, mas para outras pessoas, especialmente as pessoas que têm tendência para ter insónia, não é adequado de todo, porque o que é que acontece? A pressão de sono, não é? Vai-se construindo ao longo do dia, ao longo do dia. Imaginem que nós aqui, a meio do dia, fazemos uma cesta. Então a pressão de sono, em vez de ficar aqui, cai um bocadinho. Então, mesmo que nós continuemos com as nossas atividades a acumular cansaço, a acumular fadiga, a acumular pressão de sono, ela já não vai chegar ao pico que nos faz adormecer. E, portanto, nós vamos ter, com menos pressão de sono, vamos ter mais dificuldade para adormecer e para nos manter a dormir, e a qualidade do nosso sono não vai ser tão boa, porque quanto maior é a nossa pressão de sono, maior é a nossa qualidade de sono. Ou seja, as pessoas que têm tendência para ter insónia devem mesmo evitar fazer cestas. Por outro lado, para as pessoas que trabalham por turnos, que têm muita sonolência, então aí pode ser adequado, ou se calhar é provavelmente adequado fazer cestas, porque reparem, estas pessoas acumulam tanta pressão de sono que se calhar aqui a meio do dia já estão ali no pico de pressão de sono. Portanto, é bom que alivie, não é? Senão ocorrem aqueles desastres do género, as pessoas adormecerem ao volante porque estão de facto com muita pressão de sono. Portanto, lá está, para pessoas que trabalham por turnos, médicos nos hospitais, pessoas que trabalham em fábricas que têm de fazer de facto esses turnos, se calhar faz sentido fazer alguma cesta para reduzir ali a pressão de sono um bocadinho, para depois aguentar até à noite. Agora, a cesta não compensa o sono noturno. Portanto, já vos disse que nós somos uma espécie diurna e, portanto, o nosso sono tem mais qualidade durante a noite, não é? Nas horas noturnas, de escuridão, e, além disso, ou seja, não só o sono não vai ter tanta qualidade quando é durante a manhã, como as cestas não permitem aquela progressão ao longo de todas as fases
que eu vos mostrei da arquitetura do sono e que é importante para nós termos todas as propriedades reparadoras do sono. Além disso, quando nós dormimos a sesta, o que acontece é que, imaginem que eu estou habituada a acordar às 7 da manhã todos os dias e vou para a cama às 11 da noite. Se eu dormir a sesta, hoje, se calhar não vou conseguir adormecer às 11 da noite, vou adormecer à 1 da manhã. Só vou ter sono para dormir à 1 da manhã. Só que depois já não vou acordar às 7, acordo às 8. Mas depois, ou seja, os nossos horários ficam desregulados, o que também não é de todo ideal. Para as pessoas que não têm insónia, e se fizerem as cestas, elas devem ter mais ou menos a duração de 15 minutos, meia hora, e ocorrer antes das 3 da tarde. Para as pessoas que têm insónia, eu aconselho mesmo a não fazerem cestas de todo, mas no caso de fazerem, no caso de ser mesmo estritamente necessário, de sentirem mesmo muita sonolência, mesmo assim a cair de sono, no máximo 15 minutos. Colocam o despertador e no máximo 15 minutos. Depois, o sono tem funções específicas. Ou seja, enquanto nós dormimos, o cérebro está ativo para, por um lado, nos reparar do dia que passou e, por outro lado, para nos preparar para o dia que aí vem, para o dia seguinte. E, portanto, o sono é importante, não só do ponto de vista físico, não é? Para nós possamos recuperar a nossa energia, para aumentar a nossa resistência, para fortalecer a nossa imunidade. E há muitos estudos que mostram que só uma noite de sono mal dormida, portanto, por exemplo, uma noite direta, nem é preciso ser direta, é só mal dormida. Se no dia seguinte nós tomarmos uma vacina, ela não vai ser tão eficaz se dormirmos mal. E também há maior probabilidade, por exemplo, de apanharmos a gripe comum, ou seja, temos maior risco de infecções quando dormimos mal. Para além disso, como durante o sono são libertadas uma série de hormonas e reguladas uma série de hormonas, não sei se já repararam que quando dormem mal também, se calhar as hormonas que regulam a saciedade não funcionam tão bem, portanto nós acordamos com mais fome, portanto isto a longo prazo está associado à obesidade, à diabetes, a uma série de condições mais metabólicas e endócrinas. Pois, obviamente, o sono é importante para a reparação das células, dos tecidos, para reparar feridas, não é? Quer do ponto de vista macro, é o que nós conseguimos ver, quer micro, não é? As células vão ficando danificadas. É importante também, aquela expressão do sono de beleza é mesmo verdade, portanto há um estudo até muito giro da Universidade de Coimbra que mostra que as pessoas que dormem bem, de facto, têm a aparência mais jovem. E depois é muito importante, obviamente, também para a saúde mental, e isto inclui quer a saúde emocional, quer a saúde cognitiva. E a saúde emocional acho que nós conseguimos facilmente perceber, não é? Até porque, se calhar, quando não dormimos assim tão bem, sentimos assim as emoções muito à flor da pele, sentimos que não reagimos, ou que reagimos muito, se calhar andamos mais irritáveis, mais tristes, às vezes até mais eufóricos, e temos menos capacidade para nos relacionar com as outras pessoas, não é? Estamos mais irritáveis. Há estudos que mostram que não temos capacidade para perceber tão bem as expressões faciais dos outros, então não percebemos bem as intenções deles, o que pode gerar aqui mais conflitos. E também do ponto de vista cognitivo, obviamente, o sono é super importante para consolidar memórias, aprendizagens, e portanto é muito importante para o desempenho académico. Porquê? Porque quando nós não dormimos bem, não conseguimos estar com tanta atenção, o nosso plano de atenção é muito mais reduzido, não é? Não conseguimos também manter a atenção, não conseguimos ficar concentrados, e obviamente se não absorvemos a informação é que não aprendemos de todo, não é? A atenção e a concentração são o primeiro requisito para a aprendizagem. Além disso, o sono é muito importante para consolidar memórias, portanto, é como se durante o dia nós andássemos assim a recolher as peças do puzzle e depois durante a noite o sono encarrega-se de descartar aquelas informações que não são necessárias e vai consolidar aquelas que são necessárias e, mais importante que isso, vai estabelecendo ligações entre todas estas gavetas onde as nossas memórias são armazenadas. E, portanto, ele vai. Como é que nós consideramos memórias? É basicamente ir ativando as vias neuronais a que correspondem a essas memórias. Portanto, o sono vai fazendo estas ativações, de modo a que nós conseguimos relacionar conceitos. E é por isso que o sono é tão importante para a criatividade, para a tomada de decisão, para a resolução de problemas, precisamente porque permite-nos estabelecer estas pontes entre a informação que recebemos e a informação que já temos armazenada, e, portanto, permite-nos este
pensamento paralelo e estabelecer então estas relações entre os conceitos. Porque as informações servem-nos de pouco se nós não conseguimos relacioná-las com outras coisas. Também é muito importante para lidar com a novidade, para adaptar os comportamentos às circunstâncias, para a fluência verbal. Também há estudos que mostram que as pessoas que dormem melhor e que estão a aprender uma língua conseguem aprender mais rápido outra língua do que aquelas pessoas que dormem mal, para o insight, para a relação emocional, para o tempo de reação, obviamente, que fica prejudicado. E podem pensar que é só para estas tarefas mais complexas, mas não, até para tarefas mais, como é o caso da capacidade de seguir instruções. E nós, lá está, isto depois fica, é tudo junto. Imaginem aqui no caso de uma pessoa que está sonolenta e que decide conduzir. E pensa assim, ok, não, mas eu estou com sono, mas estou bem para conduzir. Não tenho aqui o insight, não é? O insight é aquela basicamente a noção do nosso estado, aquela percepção do nosso estado. Portanto, a pessoa até pensa que está bem para conduzir, mas não está demasiado sonolência. Tem demasiada sonolência. Desculpem, sim. Não, se calhar ouvi mal. Pronto. Então, não tem essa capacidade para reconhecer que se calhar não é boa ideia conduzir. Depois, para além de não ter insight, imaginem que a pessoa segue sempre um caminho rotineiro para do trabalho para casa ou da universidade para casa ou o que seja, mas naquele dia até está lá um obstáculo, a estrada está em obras, portanto, lá está, a pessoa não só demora mais tempo a reagir àquele obstáculo, não é? Como, portanto, o tempo de reação vai ser maior, vai atrasar a resposta, como a tomada de decisão de que tem de colocar o pé no travão vai ficar comprometida, portanto, ainda vai demorar mais. Portanto, esta supressão de respostas rotineiras, que se calhar naquela parte da estrada até costumava acelerar, tem de travar. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que todas estas tarefas cognitivas depois vão ficando comprometidas com uma má noite de sono. Em relação aqui às notas, há estudos que mostram que quanto menos os estudantes universitários dormem, piores são as suas notas. E este estudo, eles viram que quando os estudantes universitários estavam privados de sono no início do semestre, isso se relacionava com a nota do exame final. Portanto, reparem o período temporal em que isto abrange. Eles verificaram, controlaram para a carga horária, para uma série de fatores. O que eles verificaram foi que 1 hora de sono perdida no início do semestre correspondia depois a cerca de 0,35 valores, até numa escala de 0 a 20, na nota final do exame final. Isto porquê? Porque a privação de sono, dizem os investigadores, reduz a capacidade de aprendizagem em cerca de 40%. E, portanto, não sei se vocês costumam passar muito tempo acordados durante a noite para ficar a estudar, mas essa não é uma opção, uma boa opção, digo eu, porque, de facto, o que eu tenho aqui para vos mostrar é que isto é mais para descansar aquelas pessoas que se calhar têm muita ansiedade antes dos exames e que, portanto, dormem mal na noite anterior. Para vos descansar, as notas dos exames não estão diretamente relacionadas com o sono na noite anterior, mas sim na semana anterior e no mês anterior. Ou seja, não importa tanto como é que dormiram imediatamente na noite anterior, tem a ver com o sono na semana e no mês anterior. Isto faz obviamente sentido se tiverem em consideração que, quer dizer, há pessoas que tentam estudar tudo numa noite, mas isto não acontece assim. A nossa aprendizagem demora tempo, a consideração de memórias demora tempo, portanto, de facto, as propriedades do sono é um jogo a longo prazo, digamos assim. Isto porque, lá está, porque quando nós não dormimos bem, os nossos neurónios ficam sobrecarregados, não é? Ficam com aqueles resíduos que eu vos falava há pouco, então não conseguem ter um desempenho tão bom de como se não tivessem esses resíduos tóxicos, não é? Portanto, o sono é importante para isso também. Agora, lá está, quando nós dormimos mal porque temos um exame no dia seguinte, nós também temos com aquele. Há duas coisas diferentes. Uma coisa é nós temos sono e estamos ali a lutar contra o sono, e não vamos dormir, apesar do que o nosso corpo nos está a dizer, que é claramente temos de ir dormir. Isso é um cenário, estamos a restringir-nos de sono. Outro cenário é eu não consigo dormir, quero dormir, mas não consigo porque estou aqui muito nervoso. Então, nesse caso, o nosso corpo está-nos a dizer que não quer estar na cama, não quer estar a dormir. E
se calhar já vão ter reparado certamente as pessoas a quem isto acontece, nem se sentem muito cansadas durante o exame, porque o corpo depois está tão ansioso que gera aquela adrenalina e é capaz de estamos bem, depois o exame passa e quebramos, mas até o exame estamos bem, portanto, nesse caso não há motivo para preocupação. Mas como dizia ali o José, também não é só uma questão de quantidade de sono, também tem a ver com a qualidade e também com os nossos horários. Portanto, há aqui várias dimensões para um sono saudável. E já houve vários estudos com estudantes universitários que verificaram que estas dimensões do sono, não só a quantidade, mas também a qualidade, e a qualidade está relacionada também com os nossos horários, com os sintomas de insónia. Portanto, não só a qualidade como a quantidade de sono estão relacionados com maior risco de depressão, ansiedade, com menor funcionamento cognitivo, o que obviamente depois vai refletir no desempenho, nas notas. E, portanto, os padrões de sono que estão associados a um pior rendimento escolar são um sono insuficiente, né, tal duração de sono insuficiente, também os horários irregulares, portanto, aquela questão de às vezes acordarmos às 7, outra vez acordarmos às 10, isto também não é muito bom, é importante mantermos a regularidade dentro do possível, lá está, tanto quanto possível, dentro das nossas obrigações, e depois, obviamente, que um pior rendimento escolar está associado a uma pobre qualidade de sono, dificuldades a adormecer, despertar durante a noite, sentir que o sono é muito leve, são aqui sintomas de insónia. E, portanto, para um sono ser saudável, o que é isto de um sono saudável? Tem de ter a duração adequada para nós, não podemos acordar muitas vezes durante a noite, lá está, acordar durante a noite é normal, mas não pode ser muito tempo, né? Até, e se acordarmos muitas vezes, passamos ali muito tempo naquelas fases N1, N2, que não é suposto estarem a acontecer assim tanto tempo, não é? Não passamos tanto tempo no sono profundo. Quando dormimos, também importa. A regularidade, portanto, mantermos os horários tão consistentes quanto possível, quer durante a semana, quer durante o fim de semana. Isso é importante. E, portanto, tudo aqui no sono é uma questão subjetiva de percepção pessoal e, portanto, é importante sentirmos que o sono foi reparador, sentirmos bem durante a manhã, sentirmos que temos energia para as atividades do dia e sentirmos também que o sono teve qualidade, que foi sossegado. Agora, quantas horas de sono é que eu preciso? Nós não precisamos todos de 8 horas de sono, isso é um mito. Há pessoas que precisam de mais, há pessoas que precisam de menos, portanto, todos somos diferentes, todos temos necessidades de sono diferentes. E a nossa necessidade de sono é uma descoberta pessoal que depende do número de horas que nós precisamos para nos sentirmos bem. Portanto, não vale a pena compararmos uns com os outros porque não é assim tão fácil. Lá está, é a nossa percepção pessoal daquilo que funciona para nós. Eu acho que por esta altura já devem todos saber mais ou menos quantas horas precisam, imagino eu. Já tivemos muitos dias para experimentar, mas caso ainda não saibam, podem tentar, por exemplo, dormir 7 dias num dia, para ver o que é que sentem, dormir 9 horas no outro dia, dormir 8 horas no outro dia, e veem como é que se sentem melhor. Agora, não devemos dormir a mais nem a menos. A mais também tem, já vos vou mostrar, também tem as mesmas consequências do que dormir a menos. E o nosso horário? O horário que devemos seguir, o melhor horário para dormir, também depende muito do nosso próprio ritmo. Portanto, somos mais madrugadores, somos mais noctívagos, também não há um horário perfeito para toda a gente, depende muito do nosso próprio ritmo pessoal. E isto é um traço, o nosso cronótipo, a nossa tendência para acordar mais cedo ou mais tarde é um traço genético, portanto é hereditário, mas nós conseguimos dentro de alguns limites, ir adaptando consoante os nossos horários, consoante as nossas obrigações sociais. Portanto, lá está, quanto ao momento em que dormimos, há pessoas que são mais madrugadoras, há pessoas que são mais noctívagas, a maioria das pessoas está aqui no meio, e isto é tudo a nossa percepção pessoal. Depois, é que importa para sabermos se somos mais madrugadores ou noctívagos. Acho que todos também temos mais ou menos a noção de qual é que é o horário em que nos sentimos melhor. Quanto à duração de sono, a maioria de nós tem um padrão de sono médio. Já vos vou dizer o que é que isto significa em relação ao número de horas, mas há pessoas que têm um padrão de sono curto e há pessoas que têm um padrão de sono longo. Lá está, a maioria das pessoas há ter um padrão de sono médio em termos de duração, mas também há pessoas que têm um padrão de sono curto, ótimo, e há pessoas que têm um padrão de sono longo, ótimo também. Como é que nós sabemos que estamos a dormir mais ou menos do que aquilo que precisamos? Se sentirmos sintomas de privação de sono, não é? Se andamos irritáveis, se andamos com as emoções muito à flor da pele, se temos dificuldades com a memória,
né, temos dificuldades em aceder ao vocabulário, às vezes também é um sintoma comum, então se calhar estamos em privação de sono e precisamos dormir mais. Se, lá está, dormimos muito tempo durante o fim de semana e pouco tempo à semana, então se calhar é porque estamos a privar-nos de sono durante a semana. Se acordamos muitas vezes durante a noite, então se calhar é porque estamos a tentar dormir mais do que aquilo que precisamos, ou pelo menos estamos a passar muito tempo na cama. Lá está, há pessoas que se sentem melhor, a maioria das pessoas são pessoas intermédias, portanto, se calhar acordar entre as 7 e as 8, mas esta questão do ritmo, das horas a que cada pessoa se sente melhor, não tem a ver com a duração, é independente. Reparem, dormimos 7 horas, quer dormamos das 4 da manhã, das 4 da manhã às 11 da manhã, quer dormamos das 9 da noite às 5 da manhã, ou das 10. Ou seja, isto é tudo uma questão de horários. Em relação à nossa necessidade de sono, acho que foi o José que disse há pouco, obviamente que à medida que nós envelhecemos, também vamos precisando de menos horas de sono. Um adulto normalmente precisa de 7 a 9 horas de sono se tiver um padrão de sono médio, ou seja, a maioria das pessoas há de precisar de 7 a 9 horas de sono para se sentir bem. Mas há pessoas que só precisam de 6 e há pessoas que precisam cerca de 10 para se sentirem bem. E, portanto, lá está, isto é uma descoberta pessoal. Nós não podemos é tentar dormir 7 horas, não podemos tentar dormir 7 horas todas as noites, se precisamos de 9, não é? Porque aí vamos sentir as consequências, nem podemos querer dormir 9 horas todas as noites se a nossa necessidade individual é 7, porque aí provavelmente não vamos conseguir dormir. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que nós não podemos escolher aqui entre 7 a 9 horas, ou se tivermos mais de 65 anos, não podemos escolher 7 ou 8 horas ou 9. Nós temos de ver qual é que é a nossa própria necessidade individual e tentar, de facto, priorizar e reservar esse tempo para dormir todas as noites. Agora, quanto mais dormimos, melhor nos sentimos no dia seguinte. Isto também não é verdade, lá está. Dormir demasiado é tão prejudicial como dormir pouco. Há bocado alguém disse assim: às vezes, quando eu durmo muito, é quando me sinto mais cansada. E de facto, isso acontece. É aquela questão da inércia do sono prolongar-se durante o dia todo e tem tantas consequências em termos, quer a curto prazo, quer a longo prazo, como a privação de sono. E pode ser um sinal ou de distúrbios do sono ou de outras doenças cardiovasculares e outras doenças crónicas. Portanto, nós não devemos dormir nem a mais nem a menos, devemos dormir o número de horas que é ideal para nós. Depois, lá está, depois a duração de sono também se adapta. Não sei se já repararam que quando estão doentes, provavelmente a duração de sono é maior. Por exemplo, lá está, o Pode só sono é pôr no slide anterior, por favor, que eu estava a apontar. desculpe, Obrigada. claro. Mas lá está, o nosso corpo tem esta capacidade de adaptação e, portanto, às vezes, quando nós estamos doentes, e como o sono é importante também para a recuperação física, para a recuperação cognitiva e emocional também, mas também para a física, portanto, quando nós estamos doentes, precisamos muitas vezes de mais tempo de sono. Lá Quanto está. mais. Eu também posso dar os slides depois no final. Depois, quanto mais atividade temos, maior a porção de sono vamos acumulando, por isso também vamos precisar dormir mais horas. Portanto, imaginem que, não sei, ou estão de férias e andam muito, ou vão viajar e andam assim muito a pé durante um dia, provavelmente também vão ter mais horas de sono, ou possivelmente um sono mais profundo, porque lá está, quanto mais atividade, mais porção de sono, maior é a profundidade, a qualidade do sono. O nosso corpo não se adapta à falta de sono. Ele consegue ajustar-se pontualmente a estas variações, não é? Então, se eu só dormir 4 horas hoje, no dia seguinte vou dormir 9 horas, mas se eu dormir todas as noites 4 horas, isso não vai funcionar. Nós vamos ter consequências, quer a curto prazo, quer a longo prazo. Portanto, isto não deve de todo acontecer, não é? Uma coisa é, ok, nesta noite dormi 4 horas, portanto, a seguir vou compensar o sono. Outra coisa é fazer isso reiteradamente. Algumas pessoas dizem-me em consulta que sentem que a sonolência estabilizou, mas o corpo certamente não está a funcionar da mesma forma e se calhar muitas vezes aquela questão da sonolência estabilizar não significa que o corpo se adaptou às 4 ou 5 horas, significa só que se calhar estão com pouco insight. Aquela questão também depois o sono interfere com a nossa regulação emocional, com o nosso processamento cognitivo, se calhar deixamos de ter bem a percepção, mas de facto isto é perigoso. Depois há uma coisa que acontece quando nós temos muita pressão de sono, que é que começamos a adormecer, não é? Quando nós chegamos ali ao nosso pico de pressão de sono, nós adormecemos.
E, portanto, para pessoas que têm de facto muita pressão de sono, acontece aquelas coisas de adormecerem ao volante, uma coisa que nós, há pessoas que nem sequer se apercebem, chamam-se os microssonos. As pessoas adormecem durante uns segundos, ou uns microsegundos, nem sequer se apercebem que adormeceram. Portanto, o corpo não se adapta à falta de sono, ele vai se ajustando às nossas necessidades, mas não podemos privar-nos de sono reiteradamente. Depois, com a idade, não só a duração de sono vai variando, como os nossos próprios ritmos vão variando. Vocês já devem ter reparado, se tiverem filhos, que as crianças têm tendência para ser mais madrugadores, né, para acordar mais cedo e deitar-se mais cedo. Depois, esta vespertinidade vai aumentando, aumentando, de tal forma que na adolescência temos assim o pico de vespertinidade, ou seja, na adolescência as pessoas tornam-se mais noctívagas, vão para a cama mais tarde, acordam mais tarde. Há aquela ideia de que os adolescentes são preguiçosos, se calhar não são preguiçosos, só acordam mais tarde porque também vão para a cama mais tarde e só vão para a cama mais tarde porque não sentem biologicamente sono mais cedo. Portanto, são mais noctívagos e depois, quando chegamos à idade avançada, ficamos outra vez com horários mais madrugadores. Portanto, temos ali um pico e depois voltamos outra vez à linha de base e ficamos outra vez com horários mais madrugadores. Outra coisa que acontece a partir dos 65 anos é que as pessoas não distinguem tão bem, o cérebro não distingue tão bem a noite e o dia, de tal forma que as pessoas com mais de 65 anos têm mais tendência para fazer cestas, ou seja, para dormir nas 24 horas. E, portanto, às vezes muitas pessoas chegam à minha consulta e dizem assim: Ah, mas só estou a dormir 4 ou 5 horas por noite. E eu pergunto: Ok, mas está a fazer a cesta? Porque, obviamente, temos de contar todo o sono, não é só o sono durante a noite. Se calhar a pessoa até está a dormir só 4 horas durante a noite, mas depois está a dormir mais 3 ou 4 à tarde. Também é importante considerar, não é? Isto aqui, estas recomendações do sono são o do dia todo, quer das cestas, quer durante a noite. Além disso, também é normal, a partir dos 65 anos, o sono ficar mais fragmentado, portanto, temos mais despertares noturnos, como eu estava a dizer há pouco, portanto, obviamente, quando fica mais fragmentado, fica mais leve, porque passamos mais tempo, né, a adormecer, a acordar, não passamos sempre lá em baixo, ficamos assim mais pelas áreas mais superficiais. Mas isto é normal, faz parte, até porque reparem, as pessoas quando, a partir dos 65 anos têm menos atividade, portanto têm menos atividade, têm menos pressão de sono, têm menos pressão de sono, precisam de menos horas, o sono fica com menos qualidade, ou com menos profundidade. Assim, muito rapidamente, que eu acho que não temos assim muito tempo, alguns distúrbios do sono importantes. A insónia, que é, devem saber, dificuldades a adormecer quando vão para a cama, ou então acordar à meia da noite e depois terem dificuldade a voltar a dormir, ou então acordarem muito cedo pela manhã e depois não conseguirem adormecer, e depois isto tem consequências, né? As pessoas ficam mais irritáveis, mais tristes, com dificuldades de memória também. Eu sei que se nós formos ao médico, provavelmente ele prescreve-nos medicação para dormir, mas o tratamento para a insónia não é medicação para dormir, é uma terapia psicológica que se chama terapia cognitiva comportamental, tem mais ou menos 6 sessões, é uma terapia muito breve e que é muito eficaz. E, de facto, por exemplo, a insónia pode surgir como sintoma primeiro de depressão ou de ansiedade, ou pode acontecer-nos, podemos ficar doentes, podemos ter muito stress na nossa vida, e a insónia é disputada assim. Mas a insónia depois tende a persistir e tende a exacerbar-se, portanto, tende a tornar-se mesmo um distúrbio independente. Portanto, mesmo que se calhar tenha surgido inicialmente por causa da depressão, ou por causa da ansiedade, ou por causa do stress, a verdade é que quando temos insónia, especialmente quando a insónia ocorre mais de 3 noites por semana e ocorre há mais de 3 meses, é importante procurar tratamento. E o tratamento mais eficaz não é a medicação, até porque já vimos muitas pessoas aqui a dizer que tomam medicação e que mesmo assim acordam durante a noite. De facto, a terapia cognitiva comportamental para a insónia é muito eficaz. O que é que eu vos recomendo? Eu vos recomendo é, por exemplo, quando vocês não conseguem dormir, quando vão para a cama e não conseguem adormecer logo, quando acordam à meia-da-noite e não conseguem adormecer assim, em cerca de 15 minutos, levantem-se e vão para a sala, ou seja, saiam do quarto. Eu sei que está desconfortável, nós queremos ficar ali, quando não conseguimos dormir, queremos pelo menos estar confortáveis,
Mas isto é importante porque com o tempo o que acontece é que primeiro, nós não conseguimos, mesmo que nós nos esforcemos para dormir, nós não temos o controle do sono para adormecer. Portanto, quanto mais tempo ficamos ali na cama, mais frustradas ficamos e mais ansiosas ficamos e, portanto, ainda mais difícil é adormecer. Por outro lado, depois o nosso cérebro começa a fazer uma associação entre o quarto, entre a cama e o estar acordados. Portanto, é suposto nas pessoas que dormem bem irem para o quarto e dormirem. É o que acontece. Temos uma pista que é a cama, o quarto, e as pessoas adormecem. Quando as pessoas têm sono e passam muito tempo acordadas na cama, o que começa a acontecer é que o cérebro começa a fazer a associação, não entre sono e relaxamento, entre cama e sono, cama e relaxamento, mas sim cama e estar acordado. Então, é mesmo muito importante que isto é um truque para as pessoas que estão mais ou menos 15 minutos acordadas sem conseguir adormecer, Sem vigilância. saírem do quarto, irem para a sala e depois voltarem só para a cama quando sentem que estão mesmo quase a adormecer. Mais perturbações de sono. A apneia do sono. A apneia do sono, não sei se já ouviram falar, mas é quando as pessoas têm assim interrupções respiratórias durante a noite. Portanto, são breves e frequentes. Quais é que são os sintomas? As pessoas ressonam muito alto, às vezes acordam mesmo com a sensação de que se engasgaram ou de que estão a ser sufocadas. Isto depois causa, obviamente, como o sono está sempre a ser interrompido, causa também sonolência diurna, têm dores de cabeça, têm dificuldades também cognitivas, de memória. Às vezes as pessoas também acordam com a sensação de que precisam muito ir à casa de banho. Portanto, os distúrbios do ritmo circadiano, isto é o quê? É, por exemplo, lá está, tem a ver com a nossa tendência para acordar mais tarde ou mais cedo. São aquelas pessoas que, por exemplo, teriam muita dificuldade em adormecer se fosse, por exemplo, uma pessoa com atraso de fase, teria muita dificuldade em adormecer se fosse para a cama às 11 da noite, não conseguia adormecer às 11 da noite, mas se fosse para a cama às 2 da manhã, conseguia adormecer tranquilamente. Depois, tinha dificuldades a acordar às 7 da manhã, às 8 da manhã, mas se fosse às 11 da manhã estava tudo bem. Por outro lado, o avanço de fase seria uma pessoa que tinha muita dificuldade em estar acordada até às 11 da noite, não é? Um, fica com muita sonolência a partir daí das 9 da noite, mas depois sente-se bem a acordar às 4 ou 5 da manhã e não consegue ficar acordada até às 8. Isto não é um problema só por si, este cronótipo, esta tendência para acordar mais ou menos tarde, só é um problema quando, imaginem que eu só consigo adormecer às 2 da manhã, mas depois tentar acordada às 6 ou às 7. Ou seja, só há um problema quando aquele que é o meu horário natural entra em incompatibilidade, fica desalinhado com aquelas que são as minhas obrigações sociais, os meus horários. Depois, o síndrome de sono insuficiente lá está, é a privação de sono, é a restrição de sono voluntária, quando nós não dormimos porque queremos estar a fazer outras coisas. Também não devemos fazer, não é? Devemos priorizar o sono. Quais é que são os sinais de alerta para procurar ajuda? Lá está. Essencialmente a sonolência diurna excessiva, quando nós estamos com muito sono durante o dia, sentimos que não temos energia suficiente para fazer as atividades do dia, então procurar ajuda, especialmente porque, e isto é perigoso quando as pessoas adormecem, têm tanta pressão de sono, depois adormecem ao volante ou em situações em que não é claramente adequado, porque depois colocam-se em risco. Dificuldades de atenção, de concentração, de memória, sentir as emoções muito à flor da pele, irritabilidade, tristeza, lá está, insónia, demorar mais do que 30 minutos a adormecer, ou passar muito tempo acordado durante a noite, ou acordar mais cedo do que a hora desejada pela manhã e não conseguir readormecer, especialmente quando isto acontece mais 3 vezes por 3 ou mais vezes por semana, há cerca de um mês ou mais de um mês, também procurar ajuda porque há um tratamento que é muito eficaz. E depois, obviamente, estamos a depender muito da cafeína, então se calhar é porque também andamos em privação de sono. Dicas de higiene do sono. Especialmente, lá está, para as pessoas com insónia, ter uma rotina agradável à hora de deitar e seguir todas as noites essa rotina, ter as mesmas atividades, fazê-las pela mesma ordem. Porquê? Porque o nosso cérebro aprende a reconhecer que, ok, então se eu estou a fazer estas atividades é porque a seguir vai ser hora de dormir e, portanto, o nosso cérebro vai relaxando automaticamente, vai aprendendo que, por condicionamento, que ok, se eu estou a fazer estas atividades, então a seguir eu vou dormir e ele próprio vai gerando essa resposta automática de sonolência. Lá está, nós não conseguimos forçar o sono, vamos é criando as condições para que ele venha ter até nós.
E esta rotina deve acabar com vestir o pijama, fazer xixi e lavar os dentes e então ir para a cama. Ou seja, isto para dizer que não devemos vestir o pijama logo quando vamos para casa. Se quisermos estar mais confortáveis, vestimos uma roupa mais confortável e vestirmos o pijama então como parte desta nossa rotina agradável. Lá está, para ser um outro passo que o corpo reconhece como sendo ok, se eu estou a vestir o pijama, então agora é a altura de gerar uma resposta interna de sonolência. Obviamente, baixar a luz da casa, os aparelhos eletrónicos, pelo menos 1 hora antes da hora de deitar. Bem que eu estou com a luz super baixa, a partir da hora de jantar baixo a luz. Obviamente, interromper atividades ativadoras, lá está a questão de não fazer exercício muito perto da hora de deitar, nem estar a estudar, né? Porque nós estamos a estudar, estamos muito ativados, também não é mais difícil adormecer depois de estar ali super ativados, super concentrados a estudar, portanto, lá está, ir reduzindo a atividade ao longo do dia, também obviamente não ter conversas demasiado sérias ou conflituosas antes da hora de deitar, portanto, ir interrompendo de facto essas atividades que exigem um esforço mental, não ver séries ou filmes que sejam assim, sei lá, terror ou que nos deixem com as emoções assim sejam muito ativadores para nós. Qualquer coisa que seja demasiado ativador não devemos reservar para antes da hora de deitar. Devemos escolher atividades mais até o ideal é sempre acordarmos à mesma hora. Nós não conseguimos, nós não devemos ir para a cama sempre à mesma hora. Porquê? Porque nós não devemos ir para a cama e estar ali a esforçar-nos para adormecer. Nós não conseguimos adormecer e quanto mais nos esforçamos, pior é. Porque nós precisamos estar relaxados para dormir e se estamos ali a esforçar-nos, isso é incompatível com o relaxamento que nós precisamos para adormecer. Portanto, nós só devemos ir para a cama quando temos sinais no nosso corpo de que estamos sonolentos. Quais é que são os sinais de sonolência no nosso corpo? Começarmos a bocejar, os olhos ficarem assim a fechar, eventualmente a cabeça começar a pender. Portanto, devemos ir para a cama quando estamos com sono. Se não tivermos com sono, não devemos ir para a cama. Mas acordar sempre à mesma hora para quê? Para o nosso relógio biológico estar ali certinho. Ou seja, isto vai fazer com que, se tivermos sempre os horários regulares, vai fazer também com que o nosso relógio biológico saiba, ok, eu vou sempre acordar a esta hora e então vou gerar sempre sonolência a esta hora. Ou seja, estamos ali a ancorar o nosso padrão de sono de manhã, mas isto vai ter benefícios também à noite, porque o nosso relógio biológico vai estar tão certinho que vai começar a gerar uma resposta de sonolência também certinha à mesma hora. Lá está, praticar regularmente exercício físico, algum tipo de atividade, porque vai aumentar a nossa pressão de sono e, portanto, quanto mais pressão de sono temos, maior vai ser a qualidade do nosso sono, essas coisas todas que já sabem. Evitar a nicotina, a cafeína, o álcool, 4 a 6 horas antes de deitar. Eu sei que para as pessoas que são fumadoras isso é difícil de fazer, mas tentar evitar 4 a 6 horas antes da hora de deitar. Porquê? Porque a nicotina e a cafeína são estimulantes, não é? Portanto, nós queremos relaxar e aquilo está-nos ali a estimular o sistema nervoso. O álcool é um relaxante do sistema nervoso, mas o que faz é que o sono fica muito fragmentado. Não sei se já repararam, quando bebem alguma coisa muito perto da hora de deitar, provavelmente até conseguem adormecer bem, mas depois acordam muitas vezes, e mesmo que não acordem muitas vezes, normalmente as pessoas acordam, mas o sono é muito fragmentado, então é muito levezinho quando as pessoas bebem. Bebem muito, né? Depois, a exposição à luz solar é importante, especialmente durante a manhã, mas também depende de pessoa para pessoa. Por exemplo, imaginem que vocês querem acordar mais cedo, ou seja, sentem que estão a acordar muito tarde e que têm sono só muito tarde. Então, a exposição à luz solar deve ser feita durante a manhã. Por outro lado, imaginem que estão a acordar muito cedo e querem atrasar um bocadinho a hora de deitar. Então, devem expor-se à luz solar mais da parte da tarde e evitar a luz solar da parte da manhã. Ou seja, ajustar assim. Quando queremos dormir mais, quando queremos que o nosso horário fique mais tarde, então tentamos evitar a luz solar de manhã e expomos-nos mais à tarde. Quando queremos estar mais para de manhã o nosso horário, então expor-nos à luz solar logo de manhã. E isto também é muito importante, fazer as refeições sempre a horas certinhas. E, por exemplo, imaginem que queremos começar a acordar mais cedo. Então, por exemplo, a cada dia, começar a almoçar e a jantar sempre à mesma hora, 15 minutos mais cedo. Por exemplo, imaginem que eu agora estou a acordar às 8 da manhã e para a semana quero começar a acordar às 7 da manhã. Então, hoje posso jantar 15 minutos mais cedo, amanhã janto 15 minutos mais cedo e sempre assim que é para ir gradualmente puxando
o meu horário assim de acordo com aquilo que eu quero. Depois, lá está, estas regras de higiene do sono são importantes para termos um sono saudável, mas não tratam perturbações de sono. É a mesma coisa que termos uma cárie. Nós lavamos os dentes para não termos cáries, mas quando temos cáries, não estamos ali a lavar os dentes à espera que a cárie saia, não é? Temos de ir ao dentista. Isto é a mesma coisa, nós aplicamos as regras de higiene do sono para prevenirmos distúrbios do sono, mas quando já temos um distúrbio do sono, como é o caso da insónia, não basta aplicar isto, não vai servir de grande coisa. É importante aplicar na mesma, mas é importante também procurar o tratamento, porque caso contrário, não é só com isto que vai ser tratado certamente. Pronto, tinha aqui uma coisa, lá está, da posição do sono. Lá está, não há uma posição ideal para dormir, depende de pessoa para pessoa. De lado é ideal para estas pessoas aqui, que têm grávidas, refluxo gástrico, especialmente do lado esquerdo, para não causar pressão sobre os órgãos, para pessoas que ressonam ou têm apneia. As pessoas com insónia também têm muita tendência a estar sempre a ver as horas. Ai, que horas são? E não sei se já repararam que isso causa também muita ansiedade. Portanto, outra dica para as pessoas que têm insónia é não olhar para o relógio durante a noite. Durante a manhã podem, obviamente, olhar, mas durante a noite não olhar para o relógio, não ver que horas são, ter o despertador para outro lado, portanto, não ver as horas durante a noite. Em relação aos relógios que dizem a qualidade de sono, a duração de sono, há muitos estudos que mostram que há um desfazamento muito grande entre aquilo que é o sono real, na polissonografia, portanto, as ondas cerebrais, que são, obviamente, as coisas mais fiáveis que nós temos para avaliar o sono, e os relógios. Eles podem ser úteis para algumas pessoas, quando o problema das pessoas é andam sempre a restringir o tempo na cama, o sono, porque tem muita coisa para fazer. Portanto, quando é para priorizar o sono, quando é para pensar assim, ok, vou reservar 8 horas de sono, se calhar esses relógios podem ser úteis. Agora, eu sinceramente acho que, pelo menos na maioria das pessoas que eu vejo em consulta, esses relógios não só não são fiáveis, como ainda causam mais ansiedade às pessoas com o sono, porque depois as pessoas vêm lá, ai, hoje dormi, hoje a minha duração de sono profundo foi X. E o relógio, aquilo é só uma estimativa, aquilo não é, aquilo baseia-se nos nossos movimentos durante a noite, portanto, há muitos fatores que causam ruído e que podem contribuir para que as leituras sejam completamente ao lado, e portanto, se é para criar mais ansiedade do que para. Então, obrigada à nossa doutora Ana Maria Inês Clara pela partilha dos seus conhecimentos sobre esta temática que é tão fundamental para todos e então para estudantes não gosto ainda mais, mas muito importante. E agradeço também a todos os participantes que estiveram connosco, muito participativos, obrigada. Esperamos ter em conta as nossas expectativas e tal como aqui o nosso participante estava a referir, a próxima sessão, o próximo webinar é no dia 21 de novembro, com a temática é ansiedade face às avaliações, e o link para inscrição vai ser divulgado no portal da Universidade Aberta e no portal da UNCLA, mas também coloquei-o no chat. A sessão seguinte, depois será dia 28 de novembro, será sobre métodos e hábitos de estudo. E também será oportunamente divulgada. Também pedia que respondessem ao nosso questionário de avaliação de satisfação, que coloquei no chat, que é anónimo e é muito importante para nós, pois temos uma perspectiva de melhoria contínua. Por fim, basta-me agradecer mais uma vez à doutora Maria Inês, obrigada.